Essa é uma pergunta difícil de responder, complexa e que nunca vai ter uma resposta exata. Não dá pra gente ter certeza porque o Chespirito ficou 25 anos no ar, gravando programas. Então o que eu posso dizer é, do tempo que Chaves são uma série independente, de 73 a 79, a gente tem conhecimento de 273 episódios comuns e 39 episódios que são perdidos no mundo todo. Se a gente for somar isso, a época em que Chaves era um sketch no programa Chespirito de 72, e depois que Chaves voltou a ser sketch de 1980 a 95, se fosse somar tudo, que eu saiba, houve apenas uma única oportunidade em 1992. Pelo que reza a lenda, já estava tudo certo para Chespirito e o elenco daquela época, né, sem o Seu Madruga, porque já havia falecido, obviamente, sem o Kiko, virem para o Brasil. Parece que o elenco já estava até querendo, já estava tendo aulas de português, porque eles não queriam que os dubladores fizessem a voz por eles. Eles queriam apresentar em português. Mas houve aquele problema com o Collor, manifestações do impeachment do Collor, movimento dos caras pintadas. Então seria um momento bem delicado para eles virem, então eles decidiram não vir. E infelizmente aí perdemos a oportunidade, a única oportunidade que teríamos. Vizinho, uma pergunta muito interessante, que já foi explicado aqui algumas vezes, mas sempre tem pessoas que estão chegando agora, então não viram a resposta. Ele realmente não participa da gravação do disco de 77. E na verdade o babado nem começa em 77. A pendenga aí entre os dois começa antes, em 76. Chespirito decide gravar um disco com os personagens da vila. E ele descobre aí que ele não pode não pode utilizar o personagem do Kiko, porque o ator Carlos Villagrán havia assinado, sem ele saber, um contrato de exclusividade com outra gravadora. E aí, como ele era exclusivo dessa gravadora, ele não poderia participar das gravações de outras gravadoras e de outros discos. Então o Chespirito ficou puto, obviamente, com toda razão, e foi a partir daí, foi a partir dessa sacanagem que o Carlos fez, que começou a treta entre Villagrán e Chespirito, que perdurou até a morte de Chespirito em 2014. Um monte de gente inventa lenda urbana, que foi a Florinda, que o Chespirito tinha ciúme do Carlos com a Florinda, e que a Florinda botou o Kiko pra fora. Inclusive o próprio Villagrán fala que saiu por causa de inveja. Então, pessoal, tudo isso é fake news, é lenda urbana, é o Carlos querendo tirar a culpa dele da reta. O motivo principal, pelo menos o que começou, né, o primeiro motivo forte entre as rixas entre Chespirito e Carlos Villagrán foi o ego inflado de Carlos Villagrán, que quis ganhar mais, quis ser exclusivo de outra gravadora, realmente chegou a gravar vários discos para essa gravadora, mas nenhum fez tanto sucesso quanto um disco sequer de Chespirito que vendeu no mundo todo e é conhecido e é querido e é baixado, tem nas plataformas digitais até hoje, né? Sim, eu acredito que sim, infelizmente. Se você for pegar aquele episódio A Bela Adormecida Era um Senhor Muito Feio, esse episódio possui 3 versões, 74, 76 e 82. Em todas, a primeira parte é perdida mundialmente. Não existe significado real. Simplesmente foi alguma palavra, um termo inventado por Chespirito envolvendo o CH, que ele adorava o CH, e que gerou a música e o episódio, né, dos anões. Não, você está equivocado. Já tem mais de 10 anos que esse episódio já apareceu aqui no Brasil. Inclusive, esse episódio possui já 3 dublagens diferentes. Ele apareceu dublado, primeiramente com a dublagem da Gábia. A dublagem da Gábia foi aquela utilizada nos DVDs. Então, esse episódio, com a dublagem da Gábia, inclusive contou com a Helena Samara fazendo a Bruxa do 71. Depois, ele foi dublado para o SBT. Então, ele chegou a passar no SBT também. E para o SBT, ele foi dublado em 2012. Nessa época, a Helena Samara já havia falecido. Quem dublou a bruxa foi a Beatriz Loureiro, que dublava ela no desenho. Foi dublado em 2012, só exibido a partir de 2014. Então, já passou no SBT também. E ano passado, o episódio recebeu uma 3ª dublagem dos estúdios Som de Vera Cruz, que dublou os episódios inéditos para o Multishow. Então, esse episódio passou mais uma vez com uma nova dublagem no Multishow. Então, esse episódio já é manjado. O que acontece é que nós estamos praticamente presos nos anos 90.
Assistimos tudo lá. Não assistimos mais. Ninguém acompanha mais com frequência Chaves. Então, quando passa uma coisa nova, uma novidade, a pessoa fala que nunca assistiu porque ela não acompanha mais. O que já assistiu já viu. O nome dele é Guillermo Cárdenas. Ele era assistente de produção do programa, né, Chespirito, e parece que também era amigo do elenco, amigo de Chespirito e do elenco. Então ele fazia umas pontinhas, viajava junto com eles quando faziam os shows e tudo mais. Angelines, até hoje a gente tem muito pouca informação sobre ela. Ela sempre foi uma atriz muito reservada, pouco deu entrevista. E o que a gente sabe, o pouquinho que a gente sabe graças à filha dela, a Paloma Fernandes, nas entrevistas. E pouco que a gente sabe dela, a gente sabe que ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela foi uma mulher que lutou contra a ditadura do Franco na Espanha. Ela foi revolucionária, ela saiu da Espanha com medo justamente por causa disso. Ela era tão à frente do seu tempo que ela quebrou alguns paradigmas da época, das tradições de que a mulher tinha que se casar para ter filhos. Então, essa é uma informação que eu acho que eu nunca vi pela internet, está sendo assim, dada pela primeira vez aqui no Chespiritadas, mas ela era solteira. Ela não chegou a casar. Ela teve a filha dela, Paloma, que é a cara escarrada e cuspida dela, não adianta nem dizer que não é dela, mas ela simplesmente não teve um marido. Pelo que eu pude pesquisar, lógico que as coisas que a gente encontra na internet às vezes são falsas, né? Mas pelo que eu pude pesquisar alguma vez, parece que o nome do pai da Paloma se chamou Gabriel. Mas não tenho como confirmar essa informação. Provavelmente foi fazer figuração na novela Rainha da Sucata. Não tem como a gente saber disso. Era um objeto de cena, não era um objeto sagrado. Era utilizado nos episódios, provavelmente depois foi pro ferro velho e virou sucata. O programa durou 15 anos no ar, né? E só saiu porque Chespirito não aceitou a mudança do dia. Era exibido na segunda, a Televisa queria mudar pro sábado, Chespirito não aceitou. Depois de 15 anos ele resolveu encerrar. Então eu acho que sim. Não é parente de ninguém do elenco. Era uma figurante. Era filha de alguém que trabalhava lá e foi utilizada para fazer figuração. Ninguém sabe o nome dessa criatura até os dias de hoje, nem de quem era filha, nada, não tem nenhuma informação. Episódios isso não é dito, mas Chespirito escreveu um livro em 95 chamado Diário do Chaves, e nesse livro ele fala que mora com uma senhorinha que resolveu adotar ele por se parecer com um de seus netos. Só que depois essa senhorinha morreu. A ideia de criar o Chespiritadas numa madrugada, no começo de agosto de 2015. E foi porque eu tive uma raiva. Explico. Na época eu tinha feito uma montagem de um videozinho curto de 15 segundos. Naquela época o Instagram só tinha 15 segundos de limite de vídeo. Então eu fiz uma montagem, peguei um trecho de um episódio que não tinha dublagem, inseri uma dublagem de um remake para ficar legal em português o trecho. E mandei pro WhatsApp de um amigo meu que tem outro perfil muito famoso sobre Chaves aqui no Instagram e no Facebook, pedindo para ele colocar no Face dele, né, no perfil dele. Só que ele nunca respondeu essa mensagem que eu mandei. Aí eu fiquei pensando, pô, vai pra porra, então eu vou fazer agora um perfil meu sobre Chaves, só pra mostrar pro pessoal essa montagem que eu fiz. E aí criei. E aí o primeiro nome que me veio na cabeça foi Chespiritadas. Por quê? Porque Chespiritadas foi o nome de um dos primeiros quadros de Chespirito que era de piadas muito rápidas, piadas de 20, 30 segundos. Isso se adequava perfeitamente ao Instagram na época porque tinha só 15 segundos de vídeo para postar. Então casou. Eu fiquei a madrugada acordado do dia 3 para o dia 4 de agosto de 2015, eu acho que foi no comecinho de agosto, com medo de que alguém já tomasse esse nome e fizesse um perfil. Então eu criei logo de madrugada o perfil com o nome Chespiritadas e está até hoje. Ramon faleceu com 63 anos de idade, no dia 9 de agosto de 1988. Ele faleceu de um câncer que começou no estômago e depois se alastrou para o resto do corpo, né? Não se sabe, isso é um delírio coletivo, é o que a gente chama de efeito Mandela. Até onde eu sei, não há nenhum episódio que eu saiba onde ele fala esse primeiro nome, Inocêncio. E nem no Diário do Chaves existe isso. Presta atenção que o que eu vou falar aqui é baseado na minha opinião. Não é nada assim que eu tenha pesquisado. Isso aqui é a minha opinião que eu vou dar. Não é uma verdade, é a minha opinião. Porque eu não sou idiota, eu vou juntando umas coisinhas e percebendo. A pessoa perguntou anteriormente, vocês podem olhar, voltando nos stories, porque só agora o Grupo Chespirito está tendo interesse em explorar comercialmente de novo as séries. Então note que uma coisa está acontecendo ao mesmo tempo que a outra, paralela.
O espírito, quando morreu, deixou de herança para os seus filhos todos os direitos autorais dos seus personagens. Então, tudo que for feito a partir de hoje, que envolva Chaves, Chapolin, todos os personagens, pertence única e exclusivamente ao grupo Chespirito e seus herdeiros. Episódios que já foram gravados, né? Chaves, Chapolin, Chespirito, os direitos pertencem à Televisa, que foi quem gravou, mas tem que passar uma quantiazinha para o grupo Chespirito, para os herdeiros, né? Pois é obra do pai deles também. Nada do que for feito a partir de agora vai ter lucro para a Televisa. Só quem vai ganhar direitos, só quem vai ganhar dinheiro, royalties, essas coisas, é o grupo Chespirito. Se for feito filme, só o grupo vai ganhar. Se for feito série, só o grupo vai ganhar. A Televisa não vai ganhar nada. Eu acho, minha opinião, que a Televisa está bloqueando os episódios no YouTube como uma forma de represália ao grupo Chespirito. Nós não vamos ganhar dinheiro com o que vai ser feito agora, então vocês também não vão ganhar dinheiro com a monetização. A programação da Biographic Channel, era um estúdio paulista chamado SP Telefilmes, e foi ele que dublou a biografia do Chespirito e teve a maravilhosa direção da Sandra Mara, que foi a primeira dubladora da Chiquinha. Quando as pessoas estão mais idosas, elas falam de um jeito diferente. Eu não sei se é porque a dentadura fica frouxa. Eu sei que mococha petiocha seria algo como mocoça preciosa, garota preciosa, do jeito que o velho fala, mococha petiocha. Outra dúvida que me enviaram por direct e pediram para deixar nos stories foi sobre uma piada do Chaves, aquela piada sobre o B grande, o B pequeno, qual era a explicação daquilo. Enfim, a gente sabe que no espanhol a letra V e a letra B tem o mesmo som, né? São sons parecidos. E uma das formas deles chamarem lá no México a letra V e a letra B é B corta e B larga. B larga é o B, B corta é o V. Então eles fazem esse trocadilho, esse jogo de palavras no original. E como no português são duas letras com sons diferentes, ficou meio estranho fazer essa adaptação. São coisas que a Maga teve que se virar, teve que dar seus pulos para tentar ajeitar. E ficou satisfatório, ficou assim razoável, né?